Irmãos, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, maioral dos publicanos, e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa, me convém pousar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra não volta vazia, a Tua palavra é viva e ela é eficaz. Eu peço ao Espírito Santo neste momento, que esta palavra alcance cada coração aqui presente, não somente aqui, mas aqueles que estão em seus lares. Ó Deus, que cada um aqui receba do Senhor a bênção advinda desta palavra, porque eu sei que o Senhor vai falar com cada um aqui de uma maneira muito particular. Por isso nós pedimos: Espírito Santo, fala conosco. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Bom, esse mês de março nós estamos falando sobre família, estamos abençoando as famílias. E por que nós começamos esse mês de março falando sobre família, não é? Porque para muitos o ano só começa depois do feriado de carnaval, verdade ou não é? O brasileiro tem essa cultura, né? Tem essa questão de depois do carnaval que o ano começa. E como nós estamos no início do ano ainda, se é que podemos dizer que já vamos para o mês 4, né? Nós então estamos ministrando para as famílias, para os lares, para as casas, porque é possível que já no início desse ano algumas casas já tenham sido bombardeadas, né? Atacadas, né? Por tantas setas malignas, e não sabemos também o que virá pela frente, mas nós cremos num Deus que está com as nossas famílias, amém, meus irmãos, que tem uma palavra para as nossas famílias. Então queremos abençoar os lares, queremos abençoar as casas com estas palavras, que vamos terminar na próxima semana. E na primeira vez que nós ministramos, que foi na segunda semana de março, nós falamos sobre o primeiro milagre do Senhor Jesus, que foi nas bodas de Caná da Galileia, não é? O primeiro milagre que o Senhor Jesus fez. E quando nós lemos os evangelhos, não é? O Senhor Jesus, ele entra em 12 casas, 12 casas. E a primeira casa que ele entra é a casa de um casal, de uma família, aonde ele vai transformar a água em vinho. E o tema dessa pregação que eu fiz aqui nessa semana foi o seguinte, não sei se você lembra: ainda vai ter festa, porque Jesus está na casa, amém? Acabar o vinho era uma vergonha para os casais que estavam casando, era uma humilhação, porque acabou o vinho, acabou a festa, mas com Jesus a festa nunca acaba, amém? Porque Jesus está na casa, amém, meus irmãos? Então nós falamos sobre isso. Então Jesus entra em 12 casas, né? E cada casa que o Senhor Jesus entra, ele opera um grande milagre. Os evangelhos vão relatar 12 casas. E essa casa que nós lemos agora é uma casa talvez a mais conhecida de todos, que é a casa de Zaqueu. Por que é a casa mais conhecida? Por causa da música que ficou famosa. Eu acredito que há uns 10 anos atrás, essa música, quando foi lançada, quem lembra da música? Entra na minha casa, entra na minha vida, né? Como Zaqueu, eu quero subir. Então essa história de Zaqueu
ficou famosa por conta da música. Sabia que muitas pessoas cantavam essa música e não sabiam que essa história estava na Bíblia? As pessoas ficavam surpresas quando sabiam que era uma história verídica, né? Aí você via lá nas rodas de pagode, todo mundo lá cantando pagode, daqui a pouco entrava a música como Zaqueu. Estava todo mundo lá no baile funk, lá no batidão, daqui a pouco, Zaqueu. Quer dizer, e realmente, por que as pessoas, elas amavam e amam ouvir essa música? Porque se você prestar atenção na letra da música, é essa história. Ela é um clamor que está falando assim: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara as minhas feridas, me ensina a ter santidade, eu quero olhar, eu quero amar somente a Ti. Então, quer dizer, é um clamor do ser humano em busca de Deus. Amém? Então por isso que é uma música realmente muito forte, muito bonita, não é? E a história de Zaqueu, escrita aqui no Evangelho, precisamente no Evangelho de Lucas, capítulo 19, ele vai falar que Zaqueu, ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. E um dia Zaqueu ouviu falar que Jesus estava passando próximo estava passando na sua cidade, chamada Jericó. E quando Zaqueu descobre que o Senhor Jesus, que estava ali arrebatando multidões, ia passar em Jericó, ele falou: opa, peraí, eu quero conhecer esse Jesus famoso, que está operando milagres, que está fazendo maravilhas. Então Zaqueu, ele não conhecia Jesus. Então qual era o plano de Zaqueu? Quando Jesus passar por aqui, eu vou me aproximar para dar uma espiada, para dar uma olhada, para ver quem ele é. Mas incrível que Zaqueu não sabia que, na verdade, Jesus também tinha um plano de entrar na casa dele. Porque na verdade o Senhor Jesus estava indo para Jerusalém. Ele estava indo para Jerusalém para celebrar a Páscoa com os judeus. Só que para ir a Jerusalém ele tinha que passar por Jericó. Ele tinha que passar pela cidade de Zaqueu. E quando o Senhor Jesus passa pela cidade, e ele, naquela multidão, ele olha para Zaqueu em cima de uma árvore, ele fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu não conhecia Jesus, nunca tinha falado com ele, mas Jesus já sabia o nome de Zaqueu. Zaqueu tinha um plano: vou saber quem é, vou só dar uma olhada. Mas Jesus tinha outro plano: eu quero entrar na casa dele, eu quero entrar na família dele, eu quero salvar a casa dele. Quem está compreendendo, meus irmãos? Eu quero dizer que Deus também tem planos a teu respeito. Deus tem planos para a sua casa, Deus tem plano para os seus filhos, Deus tem plano para a sua família. Amém? Talvez hoje você veja aqui, só vou lá no culto só para ver como é. Eu vou lá no culto só para conhecer, eu vou lá no culto conhecer uma igreja diferente. Esse era o seu plano, mas o plano de Deus era falar com você. Entende isso? O diabo também tem planos. O diabo também quer roubar, quer destruir, quer matar a nossa família, quer matar os nossos planos. Mas o diabo tem planos para te jogar num poço de depressão. O diabo tem planos para tirar a tua paz. O diabo tem planos para roubar, né, saquear. Mas eu quero dizer que Deus tem planos muito maiores. A palavra diz: os meus caminhos são maiores do que os seus, os meus pensamentos são maiores do que os seus. E os pensamentos do Senhor eram maior do que o pensamento de Zaqueu naquele dia. Quem pode dar glória a Deus, irmãos? O Senhor Jesus, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor Jesus está batendo hoje na porta do seu coração. Ele quer entrar bem na sua casa, ele quer entrar no seu coração, ele quer ceiar com você, ele quer desfrutar com você. Então a palavra dessa noite é o seguinte: vai ter salvação,
vai ter salvação, porque Jesus está na casa. Eu não sei quem se perdeu, o que levou a se perder e como está perdido, mas vai ter salvação. Diga para a pessoa que está ao seu lado: tem salvação, tem salvação, tem salvação. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Tem salvação para o seu casamento, tem salvação para os seus filhos, tem salvação, porque Jesus está na casa. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso, irmãos? Tem salvação. Às vezes a gente pensa que está tudo perdido, não é verdade? Às vezes a gente pensa assim: acabou. Mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E essa história, ela tem muitos detalhes ricos que saltam aos nossos olhos. E o primeiro detalhe que eu vejo aqui nessa história é Jericó. Jericó. Olha o que diz o versículo 1. Entrando em... O que está escrito ali, meus irmãos? Cadê a palavra ali? Entrando em Jericó. Diga, Jericó. Jericó era uma cidade muito bonita naquela época. Jericó era conhecida como a cidade das palmeiras, das árvores, dos sicômoros, das figueiras. Palmeiras são aquelas palmeiras imperiais enormes, né? Jericó era uma cidade muito bonita e muito conhecida na época. E Jesus, a palavra diz, vai dizer que o Senhor Jesus, ele vai atravessar a cidade, porque ele tem que ir a Jerusalém, e ele chega em Jericó. Jericó. Só que o que essa cidade ensina para mim e para você? Ensina que em Jericó, o Senhor Jesus não somente encontrou com Zaqueu. Antes de encontrar com Zaqueu, ele encontrou com quem? Quem você lembra? Bartimeu, que estava na porta da cidade, que estava na entrada da cidade. Jesus tem um encontro com Zaqueu, com Bartimeu, passa por Bartimeu e vai até Zaqueu. Então em Jericó, nós vemos o Senhor encontrando duas pessoas diferentes, distintas, dois encontros marcantes. Bartimeu, ele era mendigo, cego, pedia esmolas. Ele sabia quem era Jesus, porque quando ele clama, ele fala: Jesus, filho de Davi. Na verdade, Bartimeu foi o primeiro a chamar Jesus de filho de Davi, porque mesmo ele não sendo, mesmo não tendo vista natural, mas ele já tinha compreensão de quem era Jesus. Ele não enxergava, mas ele conhecia. Zaqueu é diferente, ele já enxergava, mas não conhecia. Zaqueu via, tanto é que ele fala: eu quero saber quem é esse Jesus, eu quero vê-lo, mas ele não conhecia. Então algumas diferenças entre Bartimeu e Zaqueu. Bartimeu era pobre, Zaqueu era rico. Bartimeu não tinha casa onde morar, ele vivia mendigando à beira da rua. Zaqueu morava em Jericó, numa casa abastada, numa casa rica. Talvez na entrada da casa de Zaqueu tinha aquelas palmeiras imperiais, porque a Bíblia diz que Zaqueu era chefe dos publicanos, ele era rico. Nós lemos na Bíblia que ele era rico. Bartimeu era pobre, era mendigo. Agora, o que a gente aprende aqui? Que para Deus, irmãos, não há acepção de pessoas. Ele não olha para as pessoas com um olhar diferente. Ele salva o pobre, ele salva o rico. Ele está perto daquele que não tem ninguém por ele, mas ele está perto também daquele que é muito conhecido, que é muito famoso. Por isso que nós também não podemos fazer acepção de pessoas. Amém? Deus ama a todos, porque no versículo 10 ele veio dizer: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido.
Por que é importante falar isso? Porque hoje as pessoas valem pelo que elas têm. Elas valem pela roupa que veste, elas valem pelo carro que tem. Se você chega num lugar com um carro bacana, todo mundo já olha com você com um olhar diferente, é verdade ou não é? Se você chega num lugar talvez a pé, talvez ninguém dá valor. Então nós vemos no mundo onde as pessoas elas são taxadas, elas são rotuladas. Mas para Deus não, irmãos. A graça de Deus alcança a todos. Alcança a todos. E alcança a todos da seguinte forma: alcança aqueles que pecaram, que roubaram, alcança aqueles também que acham que não tem pecado nenhum. Deus alcança a todos, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E tanto Bartimeu quanto Zaqueu precisavam da graça de Deus. Eram pessoas diferentes, distintas, mas foram alcançadas. Então por que vai haver salvação hoje para você? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele não separa as pessoas. Agora tinha algo em comum com Zaqueu e Bartimeu. Sabe qual era algo comum que eles tinham? Os dois eram excluídos da sociedade. Como assim, pastor? Tanto Bartimeu, cego, mendigo, quanto Zaqueu, eles eram personas não gratas. Eles não eram bem quistos pelos próprios judeus. Bartimeu porque era mendigo e era pobre, e na época e era cego. A doença, a cegueira, a mendicância, a pobreza era considerada maldição. Ok? Então as pessoas desprezavam os mendigos. Tanto é que quando Jesus passa, Bartimeu clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que a multidão faz? Cala a boca, porque você está importunando o mestre, não é? Porque ele era rejeitado, ele era excluído. As pessoas não queriam saber desse tipo de gente como Bartimeu. E Zaqueu, também Zaqueu não era bem quisto, porque Zaqueu, apesar de rico, ele era funcionário público, ele era publicano, ele era representante de Roma para cobrar impostos dos seus patrícios. Quem são os patrícios de Zaqueu? Os irmãos de Zaqueu, que são judeus. E na época, não é, o povo de Israel tinha esse entendimento: Deus é o nosso rei, nós somos o povo de Deus. Então todos aqueles que são contra o nosso Deus são nossos inimigos, porque naquela época Roma também tinha o seu rei, o seu imperador César. Então todo mundo que estava do lado de César era contra o povo de Deus. Então eles eram considerados pessoas amaldiçoadas, era considerado o pior dos pecadores. Olha que interessante. Eram pessoas que não eram bem-vindas em lugar nenhum. Porque Zaqueu, para você ter uma ideia, ele era fiscal da fazenda. Eu não sei se você tem loja ou trabalha com algum tipo de fiscal do governo. O fiscal é o seguinte: quando ele chega num lugar, você sabe que ele vai encontrar alguma coisa. É verdade ou não é? Pode estar tudo certinho na sua empresa, pode estar tudo certinho na sua loja. Se o fiscal chegar, se prepara, ele vai falar: tem alguma irregularidade. Por isso que Zaqueu era uma pessoa desprezada, era uma pessoa detestável dos judeus. E o que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Jesus entrou na casa daquela pessoa detestável. Jesus quis entrar na casa daquela pessoa que ninguém queria saber dela. Talvez você entrou aqui hoje e você esteja se sentindo o pior pecador da face da terra. Talvez você esteja se sentindo a pior pessoa do mundo. Pastor, você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que eu cometi, você não sabe onde eu me meti. Deus sabe, e mesmo sabendo, Ele quer entrar na sua casa. E mesmo sabendo,
Ele quer perdoar os seus pecados. E mesmo sabendo, Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Quem está compreendendo, meus irmãos? Por que vai ter salvação? Porque Deus não faz acepção de pessoas. A história vai contar a história de homens como John Newton. John Newton era um traficante de escravos. Ele vendia escravos. E ele via os escravos louvando a Deus. E um dia John Newton ficou tão constrangido com aquilo que ele se rendeu a Jesus. E ele escreveu aquela música Amazing Grace, How Sweet the Sound. Oh, maravilhosa graça, quão doce o som que salvou um pecador como eu. Amazing Grace, How Sweet the Sound. Ele escreveu essa música. E ele diz na sua biografia que ele era o mais infame dos homens, porque ele era traficante de escravos. John Bunyan, escritor de um best-seller chamado O Peregrino, um livro muito conhecido, ele também vai afirmar que ele era o mais miserável de todos os homens. Santo Agostinho, que você já deve ter ouvido falar, Santo Agostinho de Hipona, um teólogo da Idade Média, e ele era, a biografia vai dizer que ele era muito promíscuo. Ele vivia em casas de prostituição. Ele vivia na prostituição. Mas um dia ele se encontrou com a graça de Deus. Ele se encontrou com o amor de Deus, com o perdão de Deus. E ele se transformou num novo homem. Um dia, Agostinho estava andando na rua e uma mulher chama ele e fala assim: "Ô Agostinho, Agostinho". E ele continua andando. E ela se antecipa, vai à frente dele e fala assim: "Você não lembra de mim?" Ela era uma das prostitutas com quem ele se relacionava. E ele falou assim: "Eu lembro de você, mas eu não sou mais eu. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu sou uma nova pessoa." E ele continuou andando, continuou seguindo o caminho dele. Por quê? Porque ele teve encontro como Zaqueu, com a graça de Deus. O apóstolo Paulo, gente, matava os cristãos, perseguia os cristãos, arrancava os cristãos das suas casas pelo cabelo, apedrejava, matava. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: "Eu sou o pior dos pecadores." O pior dos pecadores. Mas foi o apóstolo da graça. Se a gente fosse pensar na igreja, a gente poderia pensar na igreja como a máfia. Eu falar na máfia, só entra na máfia quem não presta. Só entra na máfia quem é a pessoa mais ruim do mundo. Igreja é isso aí. Aqui só entra quem não presta. Porque Jesus não veio para quem é são, Ele veio para quem é doente. E todos nós precisamos dessa graça. Aí tem gente que fala assim: "Ah, pastor, não vou para a igreja não, porque só tem hipócrita." Sempre cabe mais um. Pode vir para cá. Não, porque a gente fala assim: igreja só tem hipócrita. E a pessoa fala mal da igreja. Igreja só tem gente que não presta. Você também, então vem. Vem para cá que você vai conhecer a graça de Deus. E Zaqueu nos ensina isso, que Jesus entrou na casa do pior dos pecadores daquela época, para mostrar para mim e para você o que está em versículo 10. O Filho do Homem, olha lá o que diz Lucas 19:10. O Filho do Homem veio o que, meus irmãos? Buscar e salvar o perdido. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Aleluia. Quantos querem ter esse encontro com Deus hoje? Diga glória a Deus. Interessante é que no versículo 3, a Bíblia vai dizer um outro detalhe. Zaqueu era baixinho. Olha o que diz o versículo 3. Ele procurava ver quem era Jesus.
mas ele não podia. Por quê? Por causa da multidão. Gente, a multidão sempre vai ser um obstáculo para as pessoas encontrarem Jesus. Bartimeu também, a multidão não queria deixar ele encontrar, clamar a Jesus, que ele estava irritando as pessoas. A multidão agora estava na frente de Zaqueu e ele não conseguia ver. E assim também com as pessoas. Se você postar lá no seu Instagram que você está indo em algum lugar, em algum evento, em algum jogo, a multidão vai tudo curtir, vai aplaudir, vai falar legal. Mas se você falar que agora está indo na igreja, todo mundo vai te criticar. É verdade ou não é? A multidão sempre vai querer nos impedir de chegar até Jesus, né? E a palavra diz no versículo 3 que ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Havia de passar, né? Então, ele sobe numa árvore para ver Jesus. Agora imagina a cena comigo. Zaqueu lá em cima, querendo ver Jesus. Aí a Bíblia diz aqui no versículo 5, olha lá. Quando Jesus chegou àquele lugar, que lugar, irmãos? Onde Zaqueu estava lá em cima do sicômoro. O sicômoro era uma árvore de 12 metros de altura, ela era uma árvore grande, era uma espécie de figueira. Então, Zaqueu está lá em cima, né? Querendo ver Jesus. Quando Jesus passa por aquele lugar, ele para. E ele olha para cima. Ô Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero pousar na sua casa. Irmãos, olha que lindo isso daqui. Jesus é Deus, amém? E como Deus, Jesus nunca olhou para cima. Porque Deus vai olhar para quem é acima? Porque não tem ninguém acima dele, irmãos. Ele é o Altíssimo, significa que não tem ninguém mais alto que ele. Então Jesus, como Deus, nunca precisou fazer isso. Mas a Bíblia vai dizer que para salvar Zaqueu, ele olha para cima. Sabe o que significa? Que nós não seríamos salvos se Jesus não viesse na nossa direção. Ele teve que se humilhar, se rebaixar olhando para cima, para um homem pecador que espiritualmente estava abaixo dele, mas ele olha para cima, para mostrar para mim e para você o tamanho do amor dele em nos salvar, e para mostrar para mim e para você também que o homem por si só não pode chegar a Deus sozinho, para mostrar para mim e para você que por melhor que sejam as intenções do homem, por melhor que sejam as obras que esse homem faz, por melhor que seja a caridade que esse homem faça no mundo, ele não pode ser salvo, ele não pode se salvar, se Deus não vier ao encontro dele. Então o Senhor Jesus, ele olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero entrar na sua casa, hoje eu quero pousar na sua casa. E Zaqueu ficou surpreendido: como que ele sabe o meu nome? Porque ninguém chamava Zaqueu pelo nome, todo mundo chamava Zaqueu pelo apelido, 71, ladrão, pecador, traíra, traidor da nação. Todo mundo chamava Zaqueu, na verdade todo mundo tinha ojeriza de Zaqueu, mas Jesus chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu. Ele olha para cima, para mostrar para mim e para você. Essa é uma das coisas mais lindas do Evangelho, que nós não podemos chegar até Deus se Ele não vier a nós. Talvez hoje você pensou em casa assim: eu acho que eu vou na igreja hoje. Aí você pensa assim: eu vou na igreja porque eu quero entregar minha vida para Jesus, ou eu quero ouvir a palavra. Aí você pensa que é você que tomou essa iniciativa. Não, o Espírito Santo já estava chamando você pelo nome lá na sua casa. Fulano, fulano, ciclano, eu estou te chamando e você está aqui hoje. Então você respondeu ao chamado do Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E ele sobe num sicômoro. O sicômoro era uma figueira. Quando a gente fala de figueira, a gente está falando de quê? De figos, de folhas de figo. E quando falamos de folhas de figo, a gente lembra de Adão e Eva, que pecaram, e porque eles se envergonharam, o que eles fizeram?
pegaram folhas de figueira para tapar a sua nudez. Então, folhas de figueira fala da nossa justiça própria, fala da nossa capacidade de achar que a gente pode esconder, que a gente pode comprar a bênção de Deus, que a gente pode impressionar a Deus. Só que a palavra diz lá no Gênesis, que quando o sol apareceu, secou aquelas folhas, e o próprio Deus teve que matar um animal, possivelmente um cordeiro, para cobrir a nudez de Adão e Eva com uma roupa de animais. Quem está compreendendo? Então isso fala do sacrifício de Jesus, fala do amor de Cristo por nós, fala do perdão dos nossos pecados através de Cristo, fala que nós precisamos do Senhor, precisamos nos arrepender, precisamos nos quebrantar. E você sabe o que significa a palavra Zaqueu? Zaqueu significa justo, puro. Olha que interessante. Todo mundo olhava para Zaqueu e falava: pecador, não vale nada, miserável. Mas Jesus olha para Zaqueu e fala: puro, justo, o justo. Sabe o que nós aprendemos? Que Deus não olha para você como as pessoas te veem. Deus não olha para nós como as pessoas nos veem. As pessoas olham para nós, olham para o nosso pecado, olham para as nossas falhas, olham para os nossos erros, olha para o momento da nossa existência, da nossa vida, onde a gente perdeu a razão por algum motivo e falou que não devia, na hora que não devia, e rotula a gente por isso. É verdade ou não é? Onde entra acusação, onde entra condenação, mas Jesus olha para você e fala: o justo, porque a palavra diz: aquele que não cometeu pecado, Cristo Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feito justiça de Deus. Deus não olha para nós como as pessoas nos olham. E Jesus olha para Zaqueu e fala assim: Zaqueu, desce depressa, desce rápido, porque hoje eu vou pousar na sua casa. Zaqueu não esperava aquilo, irmãos. Ele só achava que ia ver Jesus, e de repente Jesus já fala: eu quero pousar na sua casa. Você sabe o que significa pousar na casa de alguém? Pousar significa jantar, dormir e no dia seguinte ter café da manhã para ir embora. Isso é pousar. Quem já recebeu visita em casa de última hora? Você não fica desesperado, querer arrumar tudo? Bota tudo para dentro do guarda-roupa, bota tudo para debaixo do tapete, arruma tudo. E quando a visita entra, você fala como assim? Ó, não repara a bagunça não. Imagina a esposa de Zaqueu naquele dia falando: o que você fez? E Jesus não estava sozinho, estava com seus 12 discípulos. Deu tempo de fazer comida, deu tempo de arrumar, deu tempo de lavar o banheiro. Na visita, vai em casa, a primeira coisa que você vai lá no banheiro e dá descarga. Ó, levanta a tampa para ver se tem alguma coisa. É verdade ou não é? Jesus veio sem avisar, ele surpreendeu, mas ele falou assim: olha, desce depressa, Zaqueu, desce depressa, porque eu quero entrar na sua casa. Zaqueu, você já esperou muito tempo, você já viveu muito tempo afastado de mim. Desce depressa, desce depressa. Não adie mais, não deixe para depois. Não fique pensando: deixa eu arrumar a casa primeiro, deixa eu primeiro resolver algumas coisas. Tem gente que fala assim: não, pastor, eu não quero aceitar Jesus não, porque primeiro eu tenho que resolver algumas coisas na sua vida. Venha como você está, que Jesus não vai deixar você do jeito que você está. Ele quer salvar a sua casa. Se Jesus quisesse salvar só Zaqueu, quando Jesus estivesse passando por debaixo da árvore, ele falava: Zaqueu, está salvo. Mas Jesus quer salvar a casa de Zaqueu. Por isso que ele falou: quero entrar na sua casa, desce depressa. Descer depressa fala de se humilhar, se quebrantar, se arrepender. Descer depressa fala da gente abrir mão da nossa vaidade, abrir mão do nosso orgulho. Gente, quantas pessoas são orgulhosas? Quantas pessoas não abrem mão do seu ego, do seu eu?
Jesus quer endireitar as coisas na sua casa. Quanto mais rápido você abrir o seu coração para Ele, quanto mais rápido você deixar Ele entrar na sua vida, mais rápido Ele vai fazer. Quem está compreendendo isso? Quanto mais rápido você falar, Jesus pode entrar, mais rápido você vai ser abençoado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha quantas coisas lindas nós aprendemos aqui. Primeiro, Deus não faz acepção de pessoas. Ele salva o rico, o pobre, Ele salva o Bartimeu, mas Ele salva o Zaqueu. O que nós aprendemos também? Que Jesus não olha para a gente como as pessoas nos olham. Jesus não olha nos acusando, nos condenando. Nós aprendemos que nós não podemos chegar a Deus por si só. Nós precisamos que o Senhor venha até nós. Mas tem uma última parte, um último detalhe, que eu queria ler com você, para a gente fechar. Lucas capítulo 19. No versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Todos os que viram isto, o que eles fizeram? Murmuravam, dizendo que ele se hospedara na casa de um homem pecador. Irmão, as pessoas ficaram indignadas. Como pode Jesus entrar na casa de um pecador como Zaqueu, que fica roubando a gente, que é contra a gente, que é funcionário de Roma, um pecador, ainda vai fazer uma célula na casa de Zaqueu, ainda vai colocar Zaqueu como líder de célula? Isso é um absurdo. Porque você sabe, as pessoas, elas murmuraram. Por quê? Porque elas não aceitavam um pecador ser abençoado. Elas não aceitavam uma pessoa que era pecador, né, como Zaqueu, como era rotulado, ser abençoado. Se Zaqueu fosse uma pessoa boazinha, fosse uma pessoa direitinha, fosse uma pessoa ali 100%, todo mundo já estava feliz da vida. Por isso que as pessoas olham para você e ficam indignadas. Como pode? Isso é a graça de Deus, irmãos. É o favor imerecido. Então veja que a questão aqui é o pecado de Zaqueu. Veja que a questão aqui é quem Zaqueu era, o que ele tinha feito, o que ele tinha sido até ali. E quando Zaqueu ouve aquilo, a Bíblia diz que ele desce depressa. Ele o quê? Eu não vou perder essa oportunidade. Ele desce depressa, ele recebe Jesus com alegria. Alegria. Agora olha o versículo 9. Quando as pessoas murmuraram, quando as pessoas reclamaram, quando as pessoas ali ficaram indignadas porque Jesus entrou na casa de Zaqueu e fez uma célula na casa dele, olha o que Jesus responde. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por que o Senhor Jesus fala, este também é filho de Abraão? Por quê? Porque a questão do publicano Zaqueu, funcionário do governo, ser contra o próprio povo para cobrar os impostos, era algo tão grave aos olhos dos judeus, que os judeus consideravam aquela pessoa excluída da linhagem de Abraão. Você entendeu ou não? Era algo tão pujante, era algo tão terrível, que os judeus falavam assim: olha, Zaqueu não é mais filho de Abraão, agora ele é filho de Roma, porque ele está roubando a gente, ele está jogando contra a gente. Aí Jesus vem naquela contramão e diz: ei, ele também é filho de Abraão.
Não importa o que ele fez, não importa o que ele foi até agora, ele também é filho de Abraão. Eu vim para salvar e buscar aquele que se perdeu. Sabe, irmão, isso aqui fica uma lição muito forte para a gente. Muitas pessoas deixam de receber de Deus por causa da acusação, por causa da condenação, por causa daquilo que fizeram lá no passado. Deus perdoa, gente, as pessoas é que não perdoam. Deus esquece, as pessoas é que não esquecem. E parece que o diabo sempre vai levantar alguém para lembrar: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu sei o que vocês fizeram. Mas toda essa história é para mostrar para mim e para você que Jesus não quer saber o que você fez, que você foi. Ele conhece o teu interior. Ele sabe que você está precisando de salvação, de perdão. Por isso que a palavra diz, lá em Miqueias capítulo 7, versículo 19. Olha o que diz Miqueias 7, 19. De novo, Miqueias 7,19. De novo, terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades ou as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados aonde, meus irmãos? Ou no mar do esquecimento. Zaqueu, não importa quem você foi, não importa o que você fez, hoje tem salvação para você. Dos teus pecados eu não lembro mais, eu vou lançar no mar do esquecimento. Você sabe, irmãos, o passado é um lugar que nós não temos que revisitar. Por mais duro que seja, por mais difícil que seja, o que você fez no passado, o momento histórico da sua vida de queda, seja do que for, do pecado no passado, não tem que ser revisitado. É um perigo revisitar o passado. Se Jesus está falando, se Deus está falando, eu peguei o seu pecado e joguei na profundeza do mar, Ele está dizendo, deixa esse pecado lá, não volta nele, não revisita ele, não procura saber dele, porque é perigoso. E muita gente não está crescendo, não está avançando na vida cristã, porque não consegue esquecer das coisas que ficaram para trás. Aí eu me recordo, lendo esse texto, da profundeza do mar, eu lembro da história do Titanic. Quem lembra da história do Titanic? Aquele navio, cruzeiro, dos mais modernos da sua época, que se chocou com um iceberg. E durante 5 horas, o Titanic afundou. Ele demorou 5 horas para ficar totalmente submerso e matar ali muitas pessoas. A história vai dizer que a orquestra que tinha naquele navio, naquele cruzeiro, eles ficaram lá tocando as músicas até a última pessoa, até o navio todo submergir. O comandante que morreu junto com a embarcação foi o último a sair, que não saiu na verdade, porque a embarcação é assim, o comandante é o último a sair, ele morre com a embarcação, porque todas as pessoas têm que ser salvas. E aquele Titanic foi afundado naquele mar com muitas riquezas. As pessoas levaram naquela viagem ouro, joias, levaram naquele navio, naquele passeio, suas posses. Então, quando aquele navio naufragou e afundou, mais algum tempo depois, as pessoas criaram uma obstinação de buscar aquele navio, de olhar aquele navio lá nas profundezas, para tentar achar talvez ali um pote com joias, com tesouro, mas ele já estava onde? Na profundeza do mar.
Até que uma empresa americana decidiu criar um submarino, uma cápsula, você conhece a história? Para lá buscar os destroços do Titanic. Qual foi o resultado? Todos morreram, porque eles foram revisitar o passado. E tem gente que está construindo um submarino para voltar no passado. E é muito perigoso voltar no passado. É muito perigoso lembrar do passado. É muito perigoso lembrar quem era Zaqueu, o que Zaqueu fez. Então eu quero dizer para você que está obstinado no passado, deixa o passado para trás. Deixa o que fizeram para trás. Deixa o que falaram para trás. Esquecemos-nos das coisas que para trás ficam. Prossigamos para as que estão diante de nós. Revisitar o seu passado vai destruir seu casamento. Revisitar o seu passado vai destruir seus filhos. Revisitar o seu passado vai destruir sua vida. Não importa o que você fez, não importa quem você foi. O que importa é que Jesus decidiu entrar na sua casa, na sua vida. Ele veio para as prostitutas, para os pecadores, para os imorais, para os hereges, para os leprosos, para os impuros, para os marginalizados, para os publicanos, para os soldados que eram judeus e se aliavam a Roma. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Porque o homem sozinho não pode chegar até Deus. E porque Deus não olha para você como os homens te veem. Ele não te acusa. Ele te perdoa. Vai ter salvação sim na sua casa. Quem recebe essa palavra hoje? Você sente essa alegria de Zaqueu? Hoje você tem o privilégio de ouvir essa palavra. As pessoas lá no pagode, no funk, quando elas cantam essa música, elas ficam assim, uau. Mas elas não conhecem essa história. Você tem esse privilégio, por isso que você é abençoado. Então eu quero dizer para você, volta para a casa de Deus hoje. Volta para Jesus hoje, volta depressa, volta rápido, volta correndo. Sua casa depende disso. Peça perdão ao Senhor e receba o perdão do Senhor hoje. E vença qualquer acusação na sua vida. Porque o Senhor já deixou tudo na profundeza do mar.